Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem também. Estamos aqui para mais uma aula do nosso tutorial tutorial básico de afim de foto. E nessa aula aqui vai ser muito rápida, eu vou falar sobre alinhamento. Vocês estão vendo aqui vários quadrados aqui, que eu vou pintar de cores diferentes. Beleza? Massa. E o que é alinhamento, né? Alinhamento é um princípio básico, né? Um fundamento do design. E todas as peças gráficas que você for usar, tudo, você precisa ter alinhamento. O alinhamento vai deixar o seu design mais simétrico, vai ficar mais agradável para a pessoa que está vendo, né, o seu trabalho. Então todos os elementos têm que estar alinhados. Tem que haver alinhamento em todos os seus trabalhos. E existe formas de alinhar os elementos do seu criativo de forma semi-automática ou com a ajuda do programa, né, para que você não fique alinhando as coisas no olho, certo? Então, por exemplo, a primeira coisa que você precisa entender é que o programa ele te ajuda a alinhar os elementos. Por exemplo, eu vou estar mexendo esse quadrado aqui, ó, e toda hora aparecem algumas linhas aqui, ó, do nada no documento, tá vendo? Ó, olha só. É o programa tentando me ajudar a alinhar esse quadrado aos outros. Entendeu? Como é que essas coisas ficam aparecendo? Por causa dessas opções aqui, ó, que eu falei, ó. Ativar ajustes. Todas essas opções aqui marcadas são para me ajudar a auto-alinhar as coisas. Então tem aqui, ó, ajustar somente aos objetos visíveis, forçar alinhamento de pixels, mover por pixels inteiros, ajustar a uma grade, ajustar a grade de linha de base, ajustar guias. Então todas essas coisas que são para me ajudar nos alinhamentos, tá? Então eu vou deixar 3 quadrados aqui só para mostrar para vocês alguns tipos de alinhamentos que tem aqui no programa, tá? Vamos lá. Primeiro alinhamento é o alinhamento à esquerda, que é esse aqui, ó. Eu vou até mudar a forma mudar aqui a dimensão dos quadrados para ficar mais didático. Pronto, eu tenho 3 formas agora retangulares e todas elas estão alinhadas à esquerda. Deixa eu criar uma linha aqui só para ajudar. Então percebam que essas 3 formas elas têm a mesma base vertical à esquerda, então elas estão alinhadas à esquerda. Mas se elas estivessem aqui, ó, meio soltas, meio doidas, e eu quisesse alinhar elas, como é que eu vou fazer? É só eu pegar a primeira, colocar onde eu quero, e a segunda eu vou até apagar essa linha aqui, ó. Eu clico na segunda e venho, ó, e ele vai me ajudar a alinhar, ó. Quando o quadrado chegar aqui, ó, ele criou uma linha verde, ó. E ele meio que gruda para dizer, ei, chegou no lugar. Eu vou na próxima, ó. Grudou. Ó, tá vendo? Ele meio que gruda para me ajudar a alinhar, certo? Adson, às vezes eu estou fazendo isso e não está dando certo. É simples, clica no elemento que você quer usar como base e depois clica no próximo. E aí faça o movimento de novo. E aí ele vai te ajudar. O programa vai entender que você quer usar o primeiro elemento que você clicou como base para alinhar o segundo. Mas se eu quiser alinhar vários ao mesmo tempo, sem precisar ficar mexendo, é só você selecionar todos, e vir aqui, ó, nesse quadradinho aqui, ó, chamado alinhamento. Ele vai te dar algumas pré-definições de alinhamento. Aqui você tem alinhar horizontalmente à esquerda, ao centro, à direita, e aqui tem a opção espaçar horizontalmente. Vou clicar em cada um para você ver. Alinhar à esquerda, ao centro, à direita e espaçar horizontalmente. Essa aqui não vai funcionar muito bem porque os elementos não estão um do lado do outro, e sim em cima e embaixo. Além disso, você tem aqui, ó, alinhar para, e tem uma setinha aqui para você selecionar as opções.
alinhar para o primeiro selecionado, o último selecionado, a margem, a expansão ou a limites de seleção. Você sempre vai deixar aqui ou em primeiro ou segundo ou último ou expansão. O que isso significa? Significa que o primeiro item, por exemplo, o primeiro item a selecionar aqui foi o roxo, o laranja, tá vendo? Veio esse e por último o laranja. Se eu vim aqui e deixar na opção último selecionado, ele vai pegar o verde e o azul e vai alinhar ao laranja. Se eu botar na opção primeiro selecionado, ele vai pegar o laranja e o azul e alinhar ao verde, que foi o primeiro selecionado. Mas se eu deixar na opção a expansão, ele vai alinhar esses elementos à extremidade do meu documento, né, ao meu documento. Então, por exemplo, eu vou deixar no meio agora. Foi para o meio do documento, certo? As margens é caso houvesse margens nesse documento, mas não tem. Então esquece. Aqui em alinhar verticalmente é a mesma coisa, só que de forma vertical. Então eu vou botar aqui, ó, alinhar parte superior. Ele está alinhar a última selecionada. Eu vou botar o primeiro selecionado. Então, ó, ele alinhou. Deixa eu voltar aqui. Ele alinhou os três retângulos à base superior deles. Por isso que eles estão agora um por cima do outro. Se eu colocar aqui, deixa eu desfazer. Se eu colocar alinhar verticalmente ao centro, eles vão alinhar verticalmente ao centro, mas como eles estão um em cima do outro praticamente, não dá para ver direito. Deixa eu botar assim um do lado do outro, que vai ficar mais fácil. Pronto. Estão desalinhados, né? Vou clicar aqui, vou clicar em alinhar a parte superior. Tá vendo? Eles alinharam a base superior. Deixa eu desfazer. Eu vou deixar ele de tamanhos diferentes, que vai ficar mais fácil de entender também. Pronto. Alinhar ao centro, ao meio. Ó, alinhou ao meio. Alinhar a parte inferior. Alinhou a parte inferior. Se ligou? Agora dá para entender melhor, por exemplo, essa opção de espaçamento. Ó. Eu vou deixar o documento meio assim, com um espaço diferente entre um e outro. E eu quero que o programa me ajude a alinhar os espaçamentos entre eles. Eu vou selecionar todos. E aí tem essa opção aqui, ó. Espaçar horizontalmente. Olha só. Ele deu o mesmo espaço entre os elementos. Eu posso fazer a mesma coisa de forma vertical. Então, com espaçamentos diferentes, né? Eu quero que o programa coloque a mesma distância entre eles. Tem essa opção aqui, ó. Espaçar verticalmente. Beleza? Então, ele botou o mesmo espaço entre esses elementos para mim. Então, é assim que funciona a ajuda de alinhamento do Affinity. Ele não tem muitas opções diferentes de alinhamento, então você tem essas aqui, mas você também tem essa ajuda de alinhamento que o programa te dá, aqui, ó, essas linhas de guia, tá? Você também sempre vai ter ajuda para alinhar a uma grade. Eu não falei sobre grades ainda, mas deixa eu só mostrar aqui. Por exemplo, tem uma grade aqui agora, tá vendo? Ele alinha a grade, ó, tá vendo? Ele alinha o elemento, as linhas da grade, para te ajudar também, tá? Também dá para alinhar guias aos seus elementos. Por exemplo, puxei uma guia aqui, não falei de guias ainda, mas estou só mostrando para vocês. E aí ele me ajuda a alinhar as guias nos meus elementos. E também tem os atalhos, né? Você pode vir aqui em editar, preferências, e vir em atalhos do teclado e descobrir quais são os atalhos de alinhamento automático do programa, para você poder ficar mais rápido aí. Eu configurei o meu Affinity com duas teclas de atalho de alinhamento que eu sempre uso. Então eu fiz o Ctrl 0, virar alinhamento ao meio. Olha só, Ctrl 0. E fiz o Ctrl 5, virar alinhamento ao centro.
Então aqui, ó, Ctrl 0, Ctrl 5. Isso eu uso o tempo todo, praticamente, mas você pode configurar da forma como você preferir. Então você vem aqui em predefinições, atalhos, deixa eu achar aqui para te ajudar. Arquivo, documento, eu acho que em exibir. Olha só, muitos atalhos aqui, ó. Exibir, organizar. Aqui, ó, atalho de alinhamento, tá vendo? Alinhar à direita, alinhar à esquerda, alinhar ao centro. Você pode configurar os atalhos que você quiser, beleza? E foi isso aí, essa foi a aula de hoje sobre alinhamentos dos elementos aqui dentro do Affinity. Perceba que também tem aqui, ó, essas opções aqui, ó, tá vendo? Os botõezinhos aqui, ó, que são os mesmos que tem aqui. Eles só estão aparecendo aqui porque eu estou com um retângulo selecionado. Se fosse um texto, por exemplo, ele não aparece, tá vendo? Ele não mostra aquelas opções lá. Aliás, mostra também aqui, ó. Legal. Enfim. Essa foi a aula de hoje. Deixa um comentário aqui embaixo, por mais mínimo que seja. Curte o vídeo, vai no seu programa, pratica esses alinhamentos aqui só para você ver como é que funciona. E pula para a próxima aula. Valeu, tamo junto.